Boa tarde, mais uma vez é o Fernando Lage falando com vocês. Nessa tarde de sexta-feira estamos realizando o quarto episódio da série webcast Fórum GRC Digital. Queria desejar aí uma boa tarde para todos, né, e que todos estejam aí em segurança nesse cenário aí que nos limita em muitas atividades do nosso dia a dia. Hoje comigo tenho dois sócios da KPMG, o Felipe Linhares e o Carlos Tomiato. Ambos são sócios da nossa prática de consultoria de riscos com foco em contabilidade e finanças. Eles vão apresentar alguns cases relacionados à automatização de back-office, bem como robotização de conciliações contábeis. E antes, como já é tradição, antes de passar a palavra para o Linhares, farei aqui uma certa retrospectiva relacionada aos episódios anteriores. Os que vêm participando conosco aí desde o dia 4 de maio passaram por palestras e apresentações relacionadas à importância da avaliação de risco, da matriz de risco nesse cenário, né, de riscos emergentes, o papel do líder da auditoria interna nesse cenário de pandemia. No segundo episódio da série, tivemos a Eliette Martins falando dos impactos em relação à metodologia COSO, aos 17 princípios. Também tivemos o Eduardo Azevedo falando de automatização de controles, um pouco relacionado com o tema que falaremos hoje. No dia 15, nós tivemos a presença de outros dois sócios, o Emerson Melo falou de gestão de riscos de terceiros, e o Marcelo De Angelo falou de riscos relacionados a controles que estão em ambiente de empresas prestadoras de serviços. Como já é tradição, a gente vem falando do GRC de forma integrada, as 3 linhas de defesa. Falamos muito já do papel da auditoria interna, da área de gestão de riscos. Temos aí alguns temas que falaremos em junho, já pensando em apresentar também algumas das ferramentas que foram citadas. Então, nos próximos dias a gente vai soltar a agenda dos 2 próximos episódios. Provavelmente o próximo episódio, o 5º, ocorrerá no dia 4 de junho, a próxima quinta-feira, e o 6º episódio está pré-agendado para o dia 10 de junho. Hoje, esse tema está muito conectado com as atividades que são executadas pelas áreas de negócio, na chamada primeira linha de defesa. Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso sócio Felipe Linhares, que vai poder dar continuidade a vocês. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e tempo, e falamos mais à frente com a mesma dinâmica. Depois das palestras, abriremos para as perguntas e esclarecimentos que vierem através do chat aqui. Hoje vocês também devem estar percebendo, lançamos aqui mão de uma nova plataforma, que é o Webex, que dá pelo menos a possibilidade da gente aparecer e tentar minimizar um pouco o aspecto da distância, do distanciamento social. Muito obrigado, pessoal. Linhares, vou designar a apresentação para você e você pode dar continuidade. Obrigado. Oi, Lage, obrigado. Só queria confirmar aí com a Juliana se me escuta bem. Obrigado. Espero que todos estejam bem. Queria inicialmente agradecer a participação de vocês todos numa sexta-feira, final de mês, para a gente falar de uma temas que são muito importantes. Bom, eu sou sócio da KPMG na área de Risk Consulting, em uma linha de serviços que a gente denomina de Accounting Financial Risk, que é focado em temas de finanças, riscos financeiros e operações. O meu background é de formação com maior experiência na área de Financial Services, né, na área de bancos, seguros, Investment Bank, mas também tenho algumas passagens pelo mercado não financeiro, como a gente costuma designar aqui. Dizendo que a falha do microfone, só queria confirmar se estão ouvindo bem. Bom, a nossa primeira parte da apresentação, a gente vai falar aqui um pouco
sobre a questão de operações e um pouco sobre o tema de automação de back-office, tá? Esse slide que vocês estão vendo é um resumo de algumas avaliações, alguns estudos que a KPMG fez inicialmente para o setor financeiro, né, de bancos, seguros e correlatos, em relação a áreas que a gente considerou mais vulneráveis e tem se mantido ainda assim. No que a gente chama agora de nova realidade, ou supostamente o que será essa nova realidade em relação a operações. Ou seja, fala de back-office em geral, a gente está olhando para operações sobre o enfoque de riscos. Então, o tema do Covid, da crise, enfim, todo esse ambiente que a gente tem vivido, tem trazido uma temática que a gente tem chamado de resiliência operacional, ou seja, como é que as organizações estão preparadas para isso, como é que tem atacado, enfrentado essa questão toda de março até aqui, e como é que tem olhado para frente em função da experiência vivida aqui nos últimos 3 meses, no que o mercado como um todo está atuando e quais são as demandas que têm sido experiência até então, né? Então, esses 7 tópicos, a gente vai falar um pouco sobre eles, do que a gente viu em termos de vulnerabilidades, um pouco de lições aprendidas, o que a gente tem visto sido demandado e também operado junto com os nossos clientes em relação a algumas iniciativas. E depois eu vou falar um caso específico para corroborar essas temáticas todas. Então, o primeiro tópico que você já deve ter ouvido falar em alguma outra versão aqui do fórum, né? Em algum outro episódio, sobre a parte de gestão de terceiros, sobretudo o que a gente tem olhado aqui, o modelo de gestão disso, né? Então, a gente vai abordar um pouco mais aqui iniciativas, o porquê disso é importante. Alguns temas aqui eles são cross-setoriais, né? Eles valem para a indústria financeira e valem também para outros setores e outras indústrias. Processos operacionais, a importância disso aqui do ponto de vista de rupturas, de ganho de eficiência, de avaliação em relação a pessoas-chave, processos críticos, como é que é o modelo de gestão, o que as indústrias, os setores têm observado e o que a gente também tem tratado como tendência. Obviamente, um ponto muito importante que é relações, ou relação com clientes, tanto os aspectos de produto, desenho de produto, interações com clientes, canais e aspectos de contingências. A gente vai focar um pouquinho nisso, né? Ou seja, ruptura do modelo do produto, ruptura no atendimento, ou na qualidade, ou na percepção do cliente. A gente tem visto aí uma possibilidade de uma onda de contingências cíveis em função dessas relações ou dos desenhos de produtos. A questão de execução de controles e políticas, obviamente, até fórum de GRC e não por conta disso, mas esse é um tema que é claro e mandatório, que tem que ser preocupante nas organizações. O homework, né, ou seja, esse modelo todo, a gente tem visto uma simetria, talvez não tão, de uma maneira não tão intensa, mas em alguns casos, mesmo em alguns setores, corporações que tiveram uma fluidez no processo de transição para o homework e outras instituições ou corporações que não tiveram nenhum movimento de homework. Ficou todo mundo on-site operando e em algumas circunstâncias com muita dificuldade de ter canais de comunicação, de ter modelo de contingenciamento. Então, a questão do homework ela ainda hoje é um ponto vulnerável, porque a gente não sabe se pode ter uma segunda onda ou o que seja. E também aparece como um modelo ou como uma característica de diferenciação, de agilidade, de custo dentro da operação. Obviamente que segurança cibernética, esse não é um assunto do Covid, esse é um assunto já bastante quente no mercado e já vem sendo tratado, discutido há um tempo, né? Agora com a Lei Geral de Proteção de Dados como uma realidade que ainda está se desenvolvendo, mas que já é bastante difundida no mercado. E a questão do front office, né? O modelo de supervisão e conduta. Uma coisa é você ter seu modelo tradicional, que já tem um costume de se acompanhar, outra coisa é você ter um officer, alguém de vendas, alguém de interação com
cliente ou de outras áreas que operava de uma forma e passa a ter uma independência maior, uma supervisão pessoal menor, enfim, uma individualidade maior com o cliente, muitas vezes. Isso tem uma questão também de risco na conduta e na forma de trato de produtos e relações com clientes. Tá? Seguindo aqui um pouco, eu queria explorar alguns desses 7 tópicos. Eu pensei aqui 4 para a gente falar um pouco de observações que a KPMG teve e de algumas lições que foram aprendidas. O third party, até como uma forma de cotejar, de ratificar o que já foi tratado em outros episódios aqui do GRC Fórum, quer dizer, esse tema também em outras indústrias e na indústria financeira, ele é um tema que foi observado como crítico. Ou seja, em termos de observações, a questão de comprometimento e resposta de fornecedores críticos, né? Ou seja, você tinha uma situação e talvez uma ruptura do fornecedor, uma questão econômica, uma questão reputacional, ela tem uma sensibilidade maior nesse contexto. A gestão do risco de concentração e falha de terceiros, obviamente, por conta de toda a fluidez da operação. E do ponto de vista de lições aprendidas, o que a gente tem observado e sido demandado é de fato ter um modelo estruturado, dinâmico, de monitoramento desses terceiros relevantes, né? Da sua resiliência, da sua reputação, da sua condição econômica e planos de contingência para poder serem acionados em relação a esses terceiros críticos. Esse é um ponto muito, muito crítico, porque obviamente está tudo muito interligado, e agora o nível de sensibilidade num cenário como esse, a gente pode ser pego aqui no contrapé de achar que o tempo de resposta a um determinado fornecedor, ou de um determinado fornecedor, era o mesmo de anteriormente e não mais para um cenário atual. Depois, falando aqui da parte um pouco de processos operacionais, a gente tem observado ou ruptura ou perda de eficiência em alguns processos, interrupção de pessoas-chave em processo. Então, para dar um exemplo aqui a vocês, na Europa, os grandes bancos, chamados G-SIBs, a gente tem trabalhado e inclusive está trazendo isso para o Brasil, de um modelo para manter um monitoramento dinâmico, contínuo, de pessoas-chave em etapas-chave de processos críticos, de modo que, numa circunstância de um colaborador ser contaminado ou precisar ser afastado, automaticamente aquilo tem uma integração e aparece um alerta para uma necessidade de uma ação imediata, né? Porque você pode ter tanto um movimento de contaminação num cluster ali de processos ou área, e aí é uma forma de atuar diferente, né, com demandas diferentes. Então, isso é um item crítico para quem tem muitas unidades, não somente que opera em jurisdições diferentes, mas que tem unidades diferentes em regiões diferentes do Brasil. Então, esse é talvez um dos pontos mais importantes, vinculados a ele, a questão da eficiência operacional. Basicamente, o patamar, né? Quer dizer, a base do que nós estamos tratando aqui hoje. E a gente vai explorar um pouco mais quais são essas diretrizes que a gente tem observado do ponto de vista de eficiência em processos. A gente enfim, o mercado como um todo já vem trabalhando com temas de automação inteligente, com ferramentas de dados, com muita desenvolvimento de dados, governança de dados, com ferramentas de analytics, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina. Tudo isso é muita informação num âmbito muito generalista, e a gente gostaria de trazer aqui para vocês algumas experiências mais aplicáveis, para poder baixar essa discussão para um nível mais prático. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Tomiato também vai trazer outras experiências sobre isso. Bom, relações com clientes, a gente observou uma necessidade, fatos que trouxeram uma demanda para se avaliar potenciais vulnerabilidades ou no desenho de produtos, ou em determinados clusters ou regiões ou clientes específicos,
para um tratamento diferente, ou seja, aqui requer toda uma dinâmica de comunicação entre as áreas, né, para ter maior velocidade, tanto no lançamento de produtos como na remediação de algumas circunstâncias. Então, isso foi um pouco do que foi observado aqui, ou tem sido observado ao longo dos últimos meses. Então, aqui vamos chamar assim, como lições aprendidas, a gente destacou aqui 4, que é uma reavaliação das características de clientes, né? Não necessariamente o cliente como um item isolado, mas características que a gente chama de clusters de clientes. Aqui um ponto muito importante que a gente tem observado, a questão de contingências. A gente tem visto muitas organizações desafiando as suas áreas de legal a reavaliar os seus portfólios de processos judiciais, sobretudo para avaliar ou para identificar se o nível de provisão está adequado, se não existe oportunidade de algum benefício econômico, como, por exemplo, recuperação de depósito. E o que a gente tem percebido é que há aqui um bolsão de oportunidade econômica. A gente deve falar nos próximos fóruns mais especificamente disso. Então, a gente tem operado com alguns projetos sobre isso aqui, porque o mercado tem realmente considerado isso como um tópico importante nesse momento, né? Sobre a questão da execução e controles e políticas, que é o ponto aqui da nossa temática de GRC, a gente destacou aqui capacidade de atender a requisitos regulatórios, ou seja, como é que é a comunicação entre áreas, como é que é a minha capacidade de capturar dado, preparar relatórios, ou mobilizar pessoas e áreas para atender um determinado tipo de mudança, novo requerimento, pelo isolamento. Esse é um ponto que traz aqui intrínseco a questão da comunicação, a questão da agilidade. A gente vai falar um pouco aqui de tendências, inconsistências em decisões e falhas de governança, ou por dificuldade de cascatear as decisões, ou por dificuldade de comunicar, ou talvez um espaço entre a alta administração e algumas unidades operacionais. E necessidade de mudança rápida em regras e fluxo de decisão, né? Ou seja, um caso muito recente que a gente percebeu olha, houve uma emissão de uma MP que afeta ou traz algum tipo de demanda para a organização. Então, quem mobiliza primeiro, qual é a área da organização que vai pilotar isso, quem vai ser envolvido, como essa estrutura vai conversar, como vai interagir com os entes da governança e como vai cascatear isso. Isso é um tema clássico, né? Então, dependendo do nível de integração e fluidez na organização, você tem mais demora para pôr em prática ou para operacionalizar isso. E na prática, em termos do que é uma iniciativas e lições, claramente, a gente tem discutido em muitos fóruns, sejam de entidades de classe, de federações de setores, a tendência em acelerar a aplicação de tecnologia com estrutura de dados mais robusta, mais dinâmica, mais integrada, conectada, para exatamente permitir isso, ao mesmo tempo que você tem, por outro lado, uma dificuldade em função das restrições de orçamento, etc. Uma das saídas para isso, que a gente imagina que vai acelerar ainda mais, são os formatos de prover, né, em serviço com um modelo de SaaS, né, que a gente chama de Software ou Services, Software as a Service. Ou seja, você não precisa ter toda uma estrutura, uma infraestrutura, todo um time para implementar tudo isso. Você, mais rapidamente, de forma ágil, consistente e com melhor custo-benefício, você consegue contratar tecnologia embarcada no serviço, num modelo mais ágil e mais eficiente economicamente. E, obviamente, o fortalecimento da governança, né? Ou seja, momentos como esse exigem fortalecimento na supervisão, proximidade, estruturas intermediárias
da governança que conversem mais rápido no nível da operação, que nós chamamos de comitês ou grupos de trabalho ou grupos técnicos que consigam conectar a alta administração com o nível operacional. Então, são estruturas, são rápidas, se mobilizam e desmobilizam rapidamente, mais ou menos no modelo de algumas técnicas de agile, né? Quer dizer, você monta ali células para poder entregar resultados mais rápidos, depois se desmobilizar para poder integrar outros times ou outras células. Então, essa é uma tendência muito forte para isso, que já é uma realidade em organizações que operam no modelo agile, quer dizer, você mobiliza e desmobiliza células de trabalho para fazer entregas rápidas ou entregas que são muito pontuais. Então, esse é um pouco do cenário, do que a gente tem observado e como a gente tem, inclusive, trabalhado com os nossos clientes. Aqui eu trouxe para vocês um pouco mais de insights, especificamente da indústria de seguros. Aqui um pouco das discussões que a KPMG globalmente aqui no Brasil tem com a Microsoft. Então, queria destacar com vocês aqui alguns tópicos que são tendências, que são pontos importantes que a indústria tem atuado e que vale, de uma certa forma, para vários setores. Então, questão aqui do Cloud Services, né, e SaaS, mais uma vez, quer dizer, você migrar de modelos de dados tradicionais para modelos de cloud. Então, você tem escalabilidade, você tem ganho de eficiência, você tem eficiência econômica, eficiência operacional, tanto em modelos cloud como modelos SaaS. A questão aqui de data providers, né? Quer dizer, mais e mais consumo de dados de uma maneira estruturada para agilizar a decisão, para agilizar, enfim, a integração entre áreas. E aqui, um pouco do que a gente vai falar mais à frente, automação de processos ou robôs, né? Quer dizer, hoje a gente tem claramente uma desmistificação dessa questão da robotização. Isso hoje é uma coisa acessível, prática, já com maior difusão de entendimento para fins de aplicabilidade. Vai mostrar um caso real para vocês aqui que foi bastante leve do ponto de vista da implementação. E aqui, olha só, no final, algo muito próximo à temática, a otimização, né? Quer dizer, a gente chama de um compliance digital. Ou seja, o que é isso, né? Otimizar o compliance para ser mais digital, para ser mais dinâmico, é mais e mais integrar a área de compliance, a segunda linha de defesa e também a terceira linha de defesa, a consumir dados em estruturas dinâmicas com modelos de exploração desses dados, a gente chama de analytics, né? Ou seja, ter dados ali sendo monitorados e os comportamentos sendo alertados de uma maneira mais dinâmica, e ao mesmo tempo onde eu também desafio projeções, previsões, cálculos, modelos da primeira linha de defesa, das áreas operacionais, também pelo consumo de dados, né? Então, isso é uma realidade não só para a indústria de seguros, mas para outras de forma geral. Então, aqui mais para cotejar com vocês que, de fato, aquelas tendências e aqueles pontos críticos que a KPMG identificou de forma mais ampla, ele se materializa aqui na hora que a gente desce para o nível da indústria. Mas rapidamente aqui, só para entrar num segundo nível de detalhe, a gente vê aqui ainda na questão aqui com a Microsoft, uma análise do setor de seguros, aspectos de mudança de cultura necessários aqui do lado esquerdo, né? Então, necessidade de dados, uma estratégia de governabilidade baseada em estrutura bem estabelecida de dados, mudança em skills, né? Ou seja, a gente ter, de fato, pessoas e áreas bastante bem formadas e treinadas com isso, e qualidade de dados. Tudo isso você vê aqui um pouco daquelas tendências diárias sendo aqui repetidas, né? Mas muito mais no sentido de corroborar. A área de experiência de clientes, novos negócios, risk management, área de gestão de aqui, fraudes. Então, você vê questões desde conhecer o cliente, onboarding, até passando por questões de compliance,
reporting, poder otimizar modelos e previsões de outras áreas, ter realmente condição de ter um surveillance, né? Quer dizer, ter um acompanhamento de forma mais tempestiva. Então, tudo isso é uma tendência que não é uma expectativa, mas uma realidade que tem acelerado. E aí, para finalizar aqui minha parte, aqui é só para ilustrar e como a gente enxerga e tem operado, né, de forma estruturada, o modelo para migrar de estruturas e processos tradicionais para a criação de valor em modelos mais integrados, automatizados ou robotizados. Então, aqui acho que todos vocês sabem, conhecem essas estruturas aqui de projetos, quer dizer, uma avaliação e uma identificação de oportunidades, mas tem alguns pontos aqui que são interessantes, que é exatamente nessa migração entre o que você diagnostica para o que você põe em prática, né? Você tem uma fase aqui antes, que é uma fase de prova, de teste, né? Tem várias denominações aqui em diferentes metodologias, mas o grande ponto é você, de fato, poder ter a chance de ou errar e ter a chance de experimentar antes de você ir em frente. A grande questão nas organizações, na hora que você vai inovar e impor tecnologia, é a questão de isso pode não funcionar, isso pode não ser o melhor desenho, tem que voltar para a prancheta. Então, esse momento crucial aqui, que é de experimento, ele é muito importante para você ir à frente, né? E poder ter mais segurança na hora que você vai dizer, olha, isso é viável economicamente e até ir em frente, né? Então, e aí, tudo isso, né, tem que ter um fundamento. Quando a gente fala de automação de back-office, de processo, tem aqui dois componentes aqui abaixo que são fundamentais, que é ganhar escala. Não adianta você gastar um determinado volume de recursos para ter um benefício pontual e que daí para frente, no tempo ou em expansão a outras áreas, isso não se permita. Então, você tem, na verdade, ali uma limitação de escalabilidade. O importante nesses modelos é que você possa, se eu automatizo aqui uma conta, eu posso rapidamente, com menor custo, automatizar todas as contas, ou eu posso integrar esses processos e eu posso integrar outros processos. O custo do robô, ele se viabiliza não somente para uma integração ou para uma automação, mas mais de um. Então, o pensamento sempre é o que se chama aqui no linguajar de escalabilidade, né? E, obviamente, à medida que você pode também agregar inteligência. O Carlos Tomiato, que é um sócio nosso e bastante experiente na área de tecnologia, eu pedi para o Tomiato entrar um pouco mais no detalhe, falar mais alguns pain points, né, mais algumas dores das áreas de finanças e os seus back-offices e como é que a gente tem, na prática, aplicado um caso para a gente ver nas entranhas, né, como é que isso se implementa. Queria mais uma vez agradecer aqui em nome da KPMG a participação de todos vocês e depois nos falaremos nas perguntas e respostas. Tomiato, é contigo. Boa tarde a todos, Linhares, muito obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim, Tomiato. Boa tarde a todos. Vou fazer uma rápida introdução, falar um pouquinho rapidamente aí do meu background. Eu sou sócio na KPMG, na área de Accounting Financial Risk. O meu background é bem formado em tecnologia. Trabalhei em várias instituições financeiras no decorrer aí de mais ou menos 20, 25 anos de experiência, sempre focando no desenvolvimento de soluções focadas aí em diversas áreas das companhias, então back-office, finanças, mesas de operações, contabilidade, riscos. Eu faço parte na KPMG do grupo global de Data Governance e Data Transformation e também do grupo global de trabalho na parte de gestão de risco de terceiros. Vou passar um pouquinho para vocês aqui sobre a visão
nossa visão na questão da como as áreas de finanças vêm se configurando para o futuro. A KPMG, recentemente, fez uma pesquisa com diversos CFOs aí ao redor do país, e nós buscamos entender o que está na agenda desses CFOs. Então, cada dia mais, eles estão preocupados aí com diversos assuntos, se adaptando ao mercado de forma rápida, tendo cada vez mais que dar respostas mais rápidas às necessidades de mercado. Então, dentro dessa agenda, não poderia estar de fora, né, toda a questão da liderança estratégica que os CFOs buscam cada dia mais para as empresas, como eles vão fazer as alocações de capital, de que forma alocar o capital com o menor risco e trazendo os maiores benefícios para as corporações, mas pensando em como chegar até lá, porque a gente percebeu que é necessário fazer diversas mudanças, né? Os CFOs vêm percebendo isso, desde automações trazendo ganhos diversos como escalabilidade, facilidade, diminuição de retrabalhos, adoção de novas tecnologias, como o Linhares comentou, então desde inteligência artificial, toda uma parte de modelagem, né, modelagens preditivas, usando informações analíticas. É claro que isso tudo precisa ser sempre pautado em cima de governança. Então, que dado que eu preciso absorver, o que dado eu tenho que ter dentro da minha corporação, que dado que eu preciso transportar dentro das minhas áreas, que tipo de transformações esse dado precisa correr, de forma a trazer sempre uma simplificação, né? Nós estamos cada vez mais em processos que as áreas estão diminuindo, os processos estão aumentando cada dia mais. Então, isso tudo requer uma mudança e um conhecimento maior. Então, as questões de skills, né? Quando nós comparamos as áreas, né, as áreas de finanças ou as diversas áreas das empresas no decorrer dos anos, elas vêm mudando bastante e os seus profissionais cada dia mais tendo novos skills e novas funcionalidades. Toda essa mudança, ela é sempre baseada em como a gente gerenciar esses riscos corporativos de forma rápida, constante e evolutiva. Ok? Alinhado a isso, o que nós vemos? Como que vai ser uma área de finanças do futuro? As tecnologias, cada dia mais, elas vieram para ficar. Então, você tem as tecnologias cada vez mais acessíveis, aquelas grandes implantações já não existem mais, né? Você tem como fazer coisas mais rápidas, de forma mais leve. A própria adoção do modelo de software como serviço, que é o famoso SaaS, você já consegue ter uma escalabilidade, uma elasticidade muito maior, então a sua empresa pode crescer de forma mais rápida, sem que você tenha que fazer grandes investimentos ou que você tenha grandes impactos dentro das suas áreas de tecnologia e operacionais. Você cada dia mais está alinhado à estratégia da empresa de uma forma proativa. Então, finanças hoje dentro da empresa, ela deixa de ser aquela área simplesmente de controle para ser uma área de estratégia, de trazer informações, análises. Esse meu produto, ele é bom, ele traz o resultado devido para a empresa, nós estamos fazendo da forma correta, como que eu aloco o meu capital, como que eu mudo o meu capital. Então, cada dia mais essa informação, para ela ser rapidamente processada e
direcionada dentro da área consumidora, você precisa de adoção das tecnologias mais avançadas. Então, inteligência artificial vai ajudar vocês em diversas aplicações. O dado, cada dia mais, é o nosso novo ouro, né? É como eu faço com o dado, para que ele serve dentro da minha instituição. Então, tudo isso de forma a mudar os skills dos profissionais de finanças, trazendo ele para serem cabeças cada vez mais, trazerem de forma de um pensamento sempre de forma estruturada e de forma a buscar novas melhorias. Então, essa é das grandes mudanças na área de finanças que nós conseguimos observar no decorrer desses anos. Baseado em tudo isso, o que o CFO espera ter de resposta, né? Então, CFO cada dia mais, a área CFO, a área de finanças, cada dia mais quer fazer parte da estrutura organizacional, trazendo novas tendências. Ele ter portfólios e pensar em negócios para ver se aquele negócio é uma aposta mais inteligente ou não. Qual é a expectativa de ganho, se aquele caminho de estratégia está sendo corretamente seguido. Com tudo isso, você ter um framework, né? Porque você precisa crescer, você precisa entregar respostas mais rápidas, cada dia mais suas métricas e seus KPIs vêm evoluindo e modificando. Você precisa ter toda uma infraestrutura para isso. Mas parece que para ter tudo isso é algo quase que inalcançável. Pelo contrário, você consegue fazendo isso de forma gradativa em cima de um planejamento bem estruturado. Com isso, você consegue aplicar toda uma governança, ter todo um alinhamento dentro de operações, das funções das áreas, dos produtos, quais KPIs as áreas precisam receber e com todo aquele processo, aquela cobrança de prazos que nós passamos no dia a dia. Dentro desse aspecto, eu vou entrar um pouquinho em alguns casos práticos do como nós estamos vendo os nossos clientes e percebendo essas evoluções, as nossas experiências nesse mercado, com relação a automatizações. E eu vou falar de um case em específico que nós fizemos quando você pensa num a robotização, como você colocou, ele já está desmistificado. Antigamente se imaginava que para você fazer uma robotização era algo da NASA. Você precisava aplicar muito esforço, muito dinheiro para ter pouco resultado. E hoje o que você já percebe é o contrário. Essas tecnologias estão cada dia mais acessíveis. Você consegue ter robôs ou robotizações ou automações cada vez mais significativas, gradativas, que vai te dar vai te criar todo um arcabouço de controles para te dar um ganho de eficiência, você melhorar a sua experiência, você ter toda um contingenciamento dessas atividades de forma organizada e estruturada. Então, nós percebemos no decorrer de um processo de automação ou robotização que os nossos clientes sempre passam por algumas atividades. Então, é importante, essas atividades são muito importantes dentro de uma estratégia, de uma condução de estratégia. Então, desde um diagnóstico, é importante saber e fazer um diagnóstico do que eu preciso, do que precisa ser robotizado. O que se espera com ganho de uma robotização, né? Quais são as dores que a minha empresa possui hoje que eu posso melhorar de forma rápida? Quais são os ganhos que
que vocês vão alcançar com esse processo automatizado? Criar-se um plano de ação, né? Existem, em cima de um diagnóstico, você vai perceber que algumas mudanças são mais simples. Às vezes uma mudança de processo, uma vez uma mudança de encadeamento de atividades, já vai te dar um belo resultado. E outras que dependem, aí sim, de uma implementação, de uma integração de algo, de tecnologia, que vai te dar o resultado esperado. Então, com isso, com esse plano de ação, você consegue traçar iniciativas de curto, médio e longo prazo. Todas essas iniciativas, você vai começar a fazer diversas definições. Então, quando a gente fala de um processo, eu preciso fazer a aquisição de dados, eu preciso receber determinados dados, eu preciso trabalhar com esses dados de forma organizada ou sequenciada. Esses dados, eles são compartilhados entre áreas ou entre pessoas. Após isso, eu tenho que aplicar determinadas regras de comparação, checagem e, efetivamente, fechar o meu ciclo. Com isso, você vai trazer, além de tudo, uma base de conhecimento. Você ter uma documentação de todo o seu processo, de toda a sua automação. Você acaba ganhando alguns objetivos do tipo, se eu perder um determinado funcionário, se essa pessoa sair de férias, de licença, por uma doença ou por qualquer que seja o motivo, eu não perco esse conhecimento. Ele está de forma mais organizado e documentado. E automaticamente, depois vocês podem fazer essa automação. Aí sim, com técnicas de programação e definições, você criar uma automação de um determinado processo. Então, essas etapas, elas são aplicáveis a processos, desde o mais simples processo, mas que leva um tempo grande para ser desenvolvido, ele toma muito tempo na área, na empresa, para ser concluído, ou que ele tem um risco muito alto, e pode esse risco ocasionar perdas financeiras, um risco de imagem e outras mais. Então, essas fases, elas vão te drivar justamente para criar a sua jornada de automação. Quando se busca uma jornada dessas de automação, nós estamos sempre... Quais são os grandes objetivos disso? É você ter uma orquestração daquele processo, daquela atividade. Você fazer isso de uma forma para ter ganho de escala. Então, vamos pensar, fazer alguns paralelos. Eu faço um processo de batimento, contas contábeis, e hoje nós temos 10 contas contábeis que são lá, estão linkadas a 5, 6 empresas do grupo. Se amanhã esse grupo aumentar, comprar, adquirir ou se fundir com outras empresas, seu processo vai aumentar. Então, você precisa ter um ganho de escala, você conseguir dar sequenciamento, ter uma consistência nessas execuções. Então, sair de coisas que ficam somente atribuídas a uma determinada pessoa, que em momentos como esse que nós estamos vivendo, as pessoas afastadas por motivos de saúde, você automaticamente perderia todo esse conhecimento. Então, desde a captura de informações, toda a padronização desses dados que são necessários para executar aquela determinada atividade, quais são os SLAs que eu preciso entregar internamente, então como que eu tenho que entregar esse dado para a área X que vai retrabalhar ou vai fazer adicionais, vai trazer adicionais informações a esse dado, e automaticamente ele volta para o meu fluxo para eu entregar um relatório, uma informação final.
Então, o que nós percebemos nessas jornadas é que cada dia mais com essas tecnologias acessíveis, vocês conseguindo, já se desmistificou que você precisa investir milhares de reais dentro de uma aquisição de uma determinada tecnologia para ter algo automatizado. Então, você tem hoje tecnologias acessíveis, diversas, e que essa tecnologia se adapta ao seu ecossistema, ela vai te trazer toda essa orquestração e monitoramento, tanto da entrada do dado, todas as transformações que esse dado precisa sofrer no decorrer do processo. Você tem toda uma base única de conhecimento, que seria as regras. Então, como essas regras estão desenvolvidas? Se amanhã um funcionário entrar em férias ou ele tiver que for promovido de uma área para outra, você não perde este conhecimento. Esse conhecimento ele está centralizado e documentado, onde você também não impede que as pessoas continuem seguindo uma carreira dentro da instituição, dentro da sua empresa. Então, toda essa centralização de regras, ela é benéfica. Você vai conseguir reutilizar regras, que às vezes você teria que refazer isso em processos diferentes, em etapas diferentes, ou seja, você vai ter um ganho e uma produtividade cada vez maior. Você vai conseguir entregar uma informação mais pronta, mais confiável, um pouco mais livre de falhas, pelo menos humanas, e você consegue ter um processo totalmente com traceability desse processo, que também é um outro ponto importante dentro de uma jornada. Esse dado que eu recebo, ele sofre transformações, e essas transformações precisam ser registradas, porque em N momentos vocês podem necessitar demonstrar isso para um gestor ou para um auditor, e você tem toda essa informação rastreada, e a mudança da informação, como ela é entregue, de que forma ela é entregue. Você consegue fazer toda essa jornada de uma forma mais automática. E importante sempre pensar que essa jornada, ela pode ser de qualquer tamanho. Ela pode ser para um processo, como eu já falei, o próprio Linhares já citou isso, processos menores, mas que tem um grande valor para a companhia, que tem um risco alto de uma perda, ou de um risco de imagem. Então, toda essa tecnologia e essa jornada de automação, ela vai te ajudar a conseguir entregar os grandes objetivos da área dos CFOs, e cada vez mais o mercado vem pedindo. Para isso, eu queria trazer aqui com vocês uma arquitetura que foi desenvolvida em cima de um caso de uso, que é basicamente, nós fizemos a automação via robôs e via regras, de um processo de uma conciliação contábil, onde nós fizemos todos os mapeamentos junto com os clientes, com esse cliente específico, de regras, quais são as contas, como que essas contas devem se comportar, que tipo de conciliações precisam ser feitas, quais são os batimentos. Desenvolvemos essa arquitetura, que ela vem desde a extração dos dados de um sistema legado, de um sistema de origem, sejam eles internos a instituições ou externos à sua empresa. Esses dados, eles foram extraídos de forma automática, usando robôs,
foram agrupados, é uma coisa bem comum nas empresas, nós percebemos que para você bater uma informação, você precisa, às vezes, de 2 ou 3 bases de informações que estão separadas e precisam ser agrupadas. Então, essa nossa arquitetura de referência, ela trouxe esses agrupamentos de informações para dentro de uma padronização. Essa padronização vai me dar ganho de escala. Então, se amanhã eu precisar aumentar o volume, ou esse volume aumentar, o meu robô já está preparado para isso. Com isso, eu consigo criar regras e transformações desse dado com o objetivo de trazer esse dado para uma base única de comparação, que ela vai ser comparado com sua informação contábil. Após isso, esse dado vem para o motor de regras de conciliação e o resultado disso ele é gerado na forma de alguns relatórios. Então, para eu saber quais são as inconsistências, como que é o meu gerencial conciliado e o aging de pendências. Então, essa arquitetura ela é totalmente aderente a um processo ou a vários processos dentro da mesma empresa, onde nós vamos, e vocês vão conseguir, com certeza, identificar as fontes, identificar os padrões, identificar as regras e transformações e trazer os dados para dentro do teu fluxo. Então, de uma maneira mais ampla, toda essa experiência vai trazer vocês para entregar exatamente o que o CFO vem cobrando cada dia mais das suas áreas. Vão diminuir a vulnerabilidade, vão ter maior contingência, vão ter uma governança maior em cima dos seus processos. Vocês conseguem, com a evolução dessa jornada, incluir toda uma questão de inteligência artificial, pode ser aplicada a N casos. Você vai ter dados analíticos de forma mais rica, os dados enriquecidos, com o grande objetivo que é entregar a informação dentro da companhia de uma maneira mais rápida. Acho que, de maneira geral, eu queria só voltar a palavra ao Felipe Linhares para ele fazer algum complemento em cima dos assuntos e dos tópicos aqui que eu coloquei na apresentação, e depois a gente vai abrir para perguntas. Linhares, eu estou passando o controle aí para você. Fique à vontade em fazer as suas considerações. Ok, muito obrigado. Rapidamente, só para fechar aqui alguns tópicos que a gente entende que são os mais críticos, né? Eu queria concentrar em 4, que é a questão dos terceiros, avaliação das rupturas, potenciais rupturas, mudanças de comportamento e mudanças de estruturas dos terceiros. Os processos, que a gente enfatizou bastante aqui, sobretudo a questão de infraestrutura de dados e integrações. A parte de pessoas, eu queria destacar algo que a gente tem visto como uma tendência, que é monitorar pessoas de forma a identificar quem são chave em processos críticos, de forma que a gente consiga ter uma visão mais dinâmica e preditiva de riscos de alguma ruptura em processos relevantes. E uma quarta, que é a questão de relações com clientes. Isso vale para a primeira linha, isso vale para a gestão de riscos, para a compliance, ou seja, que o risco de contingências nas mudanças de relações com clientes. Eu vou deixar aqui passar a palavra para o Laje.
para as perguntas, aí talvez lá a gente volte a detalhar algo mais. Lá está com você aí. Obrigado, Linhares. Tomiato também, muito obrigado aí pela apresentação. A gente tem algumas perguntas. Primeiro, queria agradecê-los aí por toda a disponibilidade do tempo. Linhares, tem uma pergunta para ti. Em termos práticos e cases práticos que você já vivenciou, quais são, de fato, os benefícios com essa robotização, com o uso de automação de práticas e atividades, no caso aqui, em termos de área financeira, área de contabilidade? Legal, Laje. Essa é uma pergunta relativamente comum, né, ela sempre aparece quando a gente discute isso. Eu vou, talvez, reforçar aqui alguns pontos que o Tomiato comentou, mas talvez da nossa experiência recente, aí, no caso de finanças, talvez eu possa colocar aqui 6 grandes tópicos, tá? A maioria delas é claramente a redução de custo, né? A gente viu isso, o volume de horas gastas, a necessidade de contratar pessoas ou deslocar pessoas de outras áreas, às vezes para atender um incêndio por conta de um atraso, gente que saiu de férias, gente que saiu da empresa, e houve uma ruptura no processo, e aquilo vai se acumulando. Então, esse é o primeiro ponto, é claramente identificado e de forma muito evidente a questão econômica. O segundo ponto é a possibilidade de monitorar, ou seja, há um forte um apelo pela governança, ou seja, no caso aqui do nosso exemplo de conciliações contábeis, você poder identificar exatamente quem são os owners das contas, se algum owner de conta não executou, não conduziu o processo em determinado momento, se há algum processo que está retardando, e você poder monitorar isso sem necessidade de ficar acionando as pessoas, é um ganho muito grande. Redução de gaps, de erros operacionais por conta de falhas humanas, que é um dos componentes do risco operacional, ou por mudança do recurso, quer dizer, o funcionário se desligou, mudou de área, teve algum tipo de comportamento errático, então a rotação permite mitigar isso de forma muito intensa. O pragmatismo na execução, que a gente costuma dizer, ou seja, imagine uma corporação com um universo de rotinas de conciliação muito grande, que depende um dado junto com o outro, comparado com o terceiro, junto com o quarto, com o quinto. Ou seja, você tem um sequenciamento que precisa ser cadenciado. Isso tudo, o modelo de robotização, ele consegue orquestrar o que começa, o que vem depois, sem a necessidade do profissional. Lembrando que assegura uma ordem correta, né, e evita erros, elimina erros. E, por fim, o Tomiato também destacou isso, e isso é um ponto importante, que é a retenção do conhecimento. Às vezes você tem um profissional ali de muito tempo de casa que tem um domínio quase que... A gente viu isso em vários projetos. O cara tinha 15, 20 anos ali, né, em finanças, ou em contabilidade, ou em outras áreas. Ele dominava, praticamente ele era a concentração da informação, e aí estava se mudando o profissional e falava assim, qual é o nosso risco de perder e ter uma descontinuidade? Bom, é 100%, quase 100%. Então, sobretudo em organizações mais enxutas, né, onde você depende mais de pessoas, o modelo de robotização ou automação permite que você retenha o conhecimento das regras, agilidade para atualizar, facilidade em melhorar, segurança na execução. Se ele errar, muitas vezes você não tem quem revise tempestivamente pelo volume todo. Então, esse modelo assim, assegura essa camada toda de segurança. Então, eu podia falar outros vários aqui, mas esses são os mais assim, notórios, práticos nos nossos cases de projeto. Tem uma outra aqui, pode ser tanto você quanto o Tomiato, tá, aliás, se os dois quiserem responder também, aí vocês se organizam aí. Em que áreas ou rotinas vocês têm visto oportunidades para eficiência, ganho de eficiência, né? Eu começo aqui, acho que aí depois também você complementa, se Perfeito. entender.
Eu acho que, em geral, em termos de back-office, né, a gente acha que, pela nossa experiência, a gente enxerga mais isso na área de finanças. O que para nós é finanças, né? O case de conciliação é um caso emblemático para nós. Então, esse é uma área que a gente acha que tem muita possibilidade de ganho. De forma geral, talvez essa pergunta, para quem esteja se fazendo com a visão da sua organização, você tem alguns componentes que você precisa considerar. Então, primeiro o que é feito que demanda muita mão de obra, né? Onde tem demandado muita mão de obra? Onde é que a empresa tem contratado muito terceiro? Onde é que tem dado atraso? Onde é que tem coisas repetitivas? Então, o caso da conciliação é típico, ou seja, é uma atividade repetitiva, é uma atividade de grande volume, às vezes envolve muita gente e, em geral, sempre se precisa de mais gente ali para tirar um atraso, para, enfim, alcançar o deadline de fechamento contábil. Então, esses drivers aí ajudam você a avaliar a sua própria organização. Mas conciliações, batimentos, seja conciliação bancária e contábil, cobrança, modelos de provisões. Então, a área de provisões, PDD, né, essa é uma área com muita possibilidade de automação. A área de contingências, de provisões de contingências, de atualização de cases de riscos de contingências, também é uma área que a gente tem trabalhado muito. E por fim, a questão de fluxo de documentos, ou seja, a dependência de informação de documentos físicos, né, onde você pode migrar para dados, também é uma outra, e aplicar tecnologias já bastante difundidas para se analisar documentos, seja de que natureza for, através da máquina. Então, esses são alguns exemplos de projetos e casos reais que tem que trabalhar. Linhares, você me permite fazer uma inclusão? Eu acho que essa parte dos documentos que você colocou é muito importante. Nós temos cases de automação de leitor de contratos, por exemplo. Quanto tempo uma empresa leva para validar contratos com seus fornecedores ou até mesmo com seus clientes? Vai muito no tipo de negócio que essa empresa tem. E você precisa checar isso constantemente. Então, nós temos cases em mercado financeiro em bancos, onde ele vai fazer um leitor de documentos para ver se uma determinada operação financeira ela tem garantia ou não. Eu pegar dados de um contrato assinado com o cliente, capturar esses dados e levar para dentro da minha área de cadastro de forma automática. Então, assim, a abrangência das automações são inúmeras. Vai muito naqueles pilares, né? Quanto tempo eu gasto para fazer aquela atividade, qual é o risco que eu tenho se essa atividade não for feita corretamente, que imagem, ela tem um risco financeiro, um risco de imagem para a minha empresa, qual é a interdependência de áreas para serem abastecidas com essa informação. Então, sim, são diversas as aplicações para um caso de automação. Muito bom. Pegando o gancho, aí chegou uma agora. Gostaria de saber se a KPMG tem algum case de automatização de conciliação de folha de pagamento. Aqui eu posso começar, Toniato. A gente tem a conciliação, a gente tem cases de conciliações que envolvem dados de folha e contabilidade, mas, sobretudo, o que diferencia a possibilidade da gente repetir um caso como esse já ter o que a gente chama do chassi pronto, que é o nosso caso. A gente já tem os componentes que são mais relevantes, que é saber quais são as regras, ter a estrutura para definir as regras, integrar essas regras na orquestração da conciliação, ter o robô e ter o orquestrador. Então, assim, o chassi existe, o
que vai mudar de empresa para empresa são conexões. Tá? Um sistema X tem um tipo de layout de dados diferente, mas aí são calibragens. Né? Então, o case que o Toniato comentou, ele é exatamente um desenho de um chassi, que, por exemplo, num cliente, ele queria um robô tipo X, né? E no outro cliente, ele queria um robô W, porque a diferença era porque eles já tinham isso contratado e tal. E num terceiro, a gente aplicou os robôs que a KPMG já tem contratado e que já tem mais domínio sobre eles. Então, são ajustes de peças que a gente chama de chassi ou do ecossistema, mas respondendo de maneira direta, sim. Toniato, durante essa explanação você passou ali num slide, acho que era esse aqui, ó, deixa eu pôr na tela, que são as etapas a serem seguidas num processo de robotização. E a etapa 2 aqui fala de plano de ação, onde temos ações de curto, médio e longo prazo. Na sua visão, na sua opinião, como que e quais critérios e parâmetros devemos observar para identificar quais processos e a criticidade desses processos para que se elenque entre curto, médio e longo prazo? Então, repetindo aqui, resumindo, critérios e parâmetros para definição de processos críticos. E talvez para o Linhares, como que os gestores de riscos, os líderes das auditorias internas podem contribuir nesse processo de avaliação de criticidade? Perfeito. Vou começar, daí o Linhares conclui. Quando a gente fala de criar um plano com ações de curto, médio e longo prazo, vai muito primeiro, da maturidade desse assunto dentro da empresa. Segundo, quais são as métricas ou metas que ele quer alcançar. Então, é muito comum a gente conversar, por exemplo, com clientes que vão fazer uma automatização num processo de gestão de fluxo de caixa. Então, nós precisamos, junto do cliente, né, vocês sempre precisam entender o que você precisa automatizar, que ganho que você quer ter num pequeno espaço de tempo, num médio e num longo prazo. E esse ganho pode ser desde uma configuração de papéis dentro daquela esteira de processo, inclusão de automações que já existam e depois uma automação mais plena. Então, assim, você pode fazer diversas formas. Acho que é sempre olhando o que se espera ganhar, quanto se vai investir, que retorno que você quer ter daquelas ações num curto, médio e longo prazo. Então, assim, é muito de caso a caso, de empresa a empresa. Mas acho que quando você observa esses pilares, junto com a maturidade da instituição, porque se ela tem uma maturidade baixa para automação, não adianta ele querer fazer um projeto mega complexo já de cara, porque ele tem que fazer todo um aprendizado, porque depois disso vem toda a gestão, o acompanhamento daquela automação, todo um plano de contorno, toda a documentação. Então, existe por isso que essa etapa ela é sempre contínua, né? Aí, Linhares, fica à vontade em complementar. Eu estou completamente de acordo. Acho que você abordou. Só adicionaria, às vezes, em geral, o que a gente percebe como um item determinante é resolver uma dor. Né? Às vezes a organização está com uma dor, né? Sentindo ali um problema que é repetido, né? E quer resolver aquilo. Às vezes muito mais no sentido de eliminar aquele problema. Mas tem outras situações onde você precisa avaliar no médio e longo prazo se aquela adoção, né? Se aquela inserção ali no processo, numa estrutura, ela é replicável. Ou seja, aquilo vai resolver uma rotina ou uma situação daquele mês ou daquela atividade, ou ele pode continuar sendo feito daquela forma, ele pode ser escalável para outras. Isso determina muito a capacidade da organização de reagir positivamente a um business case, né? Ou seja, olha, faz sentido, vale a pena. Então, aqui,
traz a visão clara para as áreas de back-office de que elas são capazes de gerar resultado para a organização, né? Quer dizer, além não só ser uma operação ali de suporte, mas ela poder também gerar benefícios econômicos através da eficiência operacional. E a eficiência operacional, às vezes, não é só reduzir custo ou coisa similar, né? Às vezes você tem mais velocidade na informação, você tem mais confiabilidade, você tem mais transparência, melhora a governança. Então, tudo isso são componentes que precisam ser capturados para fundamentar, né, para fundear o business case. E um ponto importante também aqui é que esses tipos de projeto, eles, a gente percebe que em alguns casos, talvez por questão de informação, é negligenciado, inclusive, o benefício tributário deles, né? Porque você tem hoje a lei do bem, e em algumas circunstâncias, dependendo do que é o escopo do projeto, você consegue, na largada do projeto, identificar e conduzir todo o projeto para que ele seja elegível à lei do bem e você tenha um benefício tributário disso. Então, você tem componentes que são mais intangíveis, componentes mais tangíveis, incluindo até um tributário. Então, eu acho que esse é um ponto importante também. Aqui na KPMG, por exemplo, a gente tem, em vários projetos, a gente inclui aqui um especialista para ele avaliar se tem um benefício tributário para ajudar na viabilidade do projeto, né? Isso aí, Laje. Acho que só faltou um pouco relacionado qual que seria talvez o papel do auditor interno, do gestor de risco nesse processo, né? Como eles podem contribuir? Ok, desculpa. Talvez aqui, começando pela área de riscos, eu acho que a própria área de riscos, ela é uma área potencial para isso aqui, né? Quer dizer, você tem hoje diversos direcionadores para as áreas de risco serem mais digitais, como se costuma dizer, mais integradas, né? Ou seja, você tem estrutura de dados, você tem capacidade de abranger mais avaliação com tecnologia, sem a necessidade de ter mais interações manuais. Então, por exemplo, ou fazer mais com menos. Um exemplo claro disso são o self-assessment, que é possível fazer através de tecnologia com modelos de contratação as a service, inclusive ainda mais no modelo pay-per-use, ou seja, você pode contratar uma tecnologia as a service, onde você paga pelo consumo que você fez efetivamente, não por um volume grande de licenças potenciais. Então, se você faz um self-assessment uma vez a cada trimestre, não precisa ter 30 licenças para pagar o equivalente ao ano inteiro. Então, a própria área consegue abranger mais a sua atuação com mais eficiência, com menos custo e de forma mais integrada. Eu acho que do lado da auditoria, o grande ponto, inclusive acho que depois vale a pena compartilhar com o grupo uma pesquisa recente que a KPMG fez para o setor bancário, junto com a FEBABAN, falando exatamente quais são as grandes demandas das auditorias internas nesse momento, né? Ou seja, isso foi feito antes do Covid, mas parecia que estava antecipando algumas coisas. Então, o primeiro ponto é a capacidade humana, porque não adianta, você não consegue implementar um robô sem o programador do robô, que é um ser humano. Você não consegue otimizar o algoritmo sem o skill do ser humano. Você não consegue identificar que áreas têm benefícios sem o ser humano avaliar ainda. Então, a questão do skill de poder, do lado da auditoria, na hora de identificar uma deficiência, também identificar uma oportunidade de grande eficiência, essa, por exemplo, foi uma visão muito discutida de trazer mais o componente consultivo do auditor interno para complementar a visão de assurance, né? E aonde ele pode identificar oportunidades de eficiência ou até de ganho econômico, faz parte desse componente do auditor. E, por outro lado, os skills de auditoria também fazem parte de uma demanda atual,
de ter gente com capacidade de operacionalizar dados, modelos, ou de criticar os modelos, né? Porque mais e mais as organizações incluem nas suas áreas de primeira linha modelos preditivos, né? Você tem uma modelagem ali para um preço, uma expectativa, para um provisionamento. Você tem tanta capacidade de explorar isso e desafiar isso, ele acaba ou assumindo risco ou deixando de atuar né, e levar a imagem da terceira linha como um adicionador de valor. Então, acho que eu destacaria esses pontos. Não, excelente, Leandro. Acho que todo o trabalho de auditoria interna acaba tendo, dentro das últimas atividades, o plano de recomendação, o plano de ação que as áreas fazem, mas muito pautado em recomendações que a auditoria fornece, né? Então, se ela já também tiver aí conhecimento e para poder já recomendar e sugerir possibilidades de automação, eventualmente já contribui aí para que as áreas definam seus planos de ação. Por último, nós temos aqui duas perguntas. E só para complementar, Laje, eu acho que também a auditoria interna, a semelhança de riscos, ela é uma área assim, absolutamente fértil para se automatizar. Para você, a gente tem um caso recente no cliente que fazia, sei lá, 30 visitas às filiais e conseguiu reduzir 2/3 por conta de você ter um analytics onde você cruza informações e só vai lá quando há de fato uma necessidade premente e fazendo de fato com que a antiga auditoria remota possa ser executada de maneira eficiente. Então, isso tudo, a base disso tudo é ter dado e dado integrado, e sem a inteligência do auditor para saber o que cruzar, aí vem a questão do skill, você só vai ter um punhado de dados. Então, é uma área fértil e de novo, conectado com a questão do skill do auditor no modelo atual. Então, tem uma aqui também, quais as oportunidades, né, de automatização na área tributária, seja tributos diretos, indiretos, PIS, COFINS, IPI, como criar valor e compliance com a Receita Federal com mais precisão, né? Então, oportunidades de automação na área tributária, compliance com a Receita Federal e tudo mais, né? E se a KPMG tem alguma solução para isso aí? Eu, embora não seja um especialista nessa área, mas assim, eu coincidentemente, uns anos para cá, eu interagi muito com uma área nossa que desenvolveu uma solução que a gente nem sei se chama de K-Tex ainda, mas é um K-Tex. Então, hoje, a possibilidade de integrarmos os dados e replicarmos uma bateria quase que infindável de rotinas e testes para corroborar, conciliar, cotejar e desafiar os dados como se a Receita Federal estivesse executando aqui, para você preparar informações, hoje isso é uma realidade. Então, assim, o que antes você precisava de uma equipe enorme, por exemplo, para fazer esses batimentos todos, desses reportes, agora todos que estão sendo feitos para a Receita e para outros órgãos reguladores, hoje claramente você consegue automatizar isso. E além disso, você consegue já colocar camadas de rotinas para ficar monitorando, executando isso, mastigando esses dados em real time para assegurar consistência e integridade de tudo isso. Então, rotinas de cálculos e de obrigações acessórias, isso hoje é uma realidade. A KPMG, inclusive, é um provedor desse tipo de serviço. Vou dar aqui um outro exemplo também na área regulatória, onde a gente tem uma experiência muito forte. Eu vou ter que me desviar um pouquinho para a área de seguro, só para exemplificar. Hoje, uma seguradora precisa preparar, reconciliar, enfim, organizar uma série de dados para reportes ao regulador. E hoje, por exemplo, a KPMG, ela emula todas essas rotinas, todas as conciliações que o regulador faria para que a organização faça antes de mandar o dado, para que mande um dado seguramente conciliado, íntegro, consistente e que reduz tempo, reduz mão de obra e reduz risco de multa do regulador. Então, o
segredo disso tudo é o que eu faço de maneira rotineira, com muita informação e que tem uma sensibilidade ao erro grande. De novo, é uma outra forma de pensar coisas que a gente pode automatizar. Pelo adiantar da hora, tenho a última, e aí depois eu faço as considerações finais, né? A última está relacionada à questão de possibilidades de automação das conciliações de notas fiscais de entrada de produtos, serviços e conhecimento de frete, né? Romaneios, conhecimento de transporte. Então, nessa rotina aí de nota fiscal, entrada do produto, conferência física e conciliação com os conhecimentos de transporte. Eu começo aqui, se quiser complementar. Embora talvez esse assunto mais de movimentação de materiais não seja muito nosso background aqui, como somos de mercado financeiro, mas ele não difere em nada de outras rotinas que a gente conhece. Então, hoje você tem dado da nota fiscal eletrônica, hoje você tem conhecimento de transporte também eletrônico, hoje você tem informações de produto também eletrônico, hoje você tem o scan dos produtos na entrada, na saída, onde você consegue ali adicionar uma camada de checagem real-time para qualquer fase desse processo. Então, ele também é uma área com um grande potencial de se adicionar camadas de segurança ou de controle ou de redução de rotinas manuais. Então, também eu vejo, inclusive, se as notas fiscais fossem manuais ainda assim é possível você fazer isso, porque hoje você tem esses leitores de documentos que são muito eficientes. No nosso caso aqui, a gente consegue ler uma foto preta e branca, distorcida, foto de foto. Então, escanear uma informação dessa e capturar os dados e cruzar, isso é feito em segundos ou milissegundos. Então, só para talvez estressar um pouquinho mais, se não tivesse a informação disponível eletronicamente. Quer dizer, que às vezes algumas situações tem parte eletrônica, parte em documento, então você consegue olhar tudo isso, né? Só complementando, Linhares, aí é uma adoção de tecnologias, né? Então você pode fazer a busca dessas notas eletrônicas através de um robô. Então eu faço uma robotização que entra lá no site da prefeitura, do estado, e pego via o hash da nota, eu pego e trago esse PDF para dentro da minha área, isso de forma automática. Segundo ponto, eu pego esse PDF e aplico ele dentro de um leitor, de uma solução de leitor de PDFs ou de contratos, eu extraio os dados que são chaves para a minha operação. Terceiro ponto, eu pego os dados das notas, o conhecimento, um romaneio, qualquer que seja o nome que se dê aí para essa fase da entrega. Também faço até a emissão, dá para se fazer, se não for feito isso no RP, você pode fazer uma rotina automática para isso, e depois eu pego esse resultado e confronto entre elas para saber se tem alguma discrepância. Então, são exemplos onde a gente usa inteligência artificial, machine learning, todas essas tecnologias de forma trabalhando juntas com finalidades específicas para dar toda essa automação. Acho que não me estendendo muito pelo tempo, acho que era esse o comentário. Não, excelente. Obrigado aí, não só ao Linhares, a você, Tomiato. A gente viu que tem oportunidades diversas em várias áreas, né? Desde tributos, folha de pagamento, área de estoques, o back-office, como a gente viu, de conciliações. Agradecer também as perguntas dos participantes que nos ajudaram a poder aumentar e ampliar esse espectro que a gente pôde apresentar. Aqui nesse slide você já vê a data do próximo evento, como eu mencionei anteriormente, será na próxima quinta-feira, às 14 horas. Nessa etapa aí, a gente vai ter duas sócias da KPMG, a Eliette Martins, que já falou conosco sobre o chamado COSO, ela voltará a falar mais especificamente da Lei Sarbanes-Oxley e dos requerimentos e também um pouco do impacto da pandemia para empresas que têm a necessidade de seguir esses requerimentos. Além da Eliette, teremos também a Fernanda Flores, nossa sócia da área que a gente chama de Forensic, com bastante experiência em investigações
e ela vai falar de temas relacionados à lei anticorrupção com transações estrangeiras dos Estados Unidos, mas não necessariamente só para empresas americanas, né? Qualquer empresa que transaciona, que compra, que vende e que tem relacionamento com empresas norte-americanas tem a necessidade de seguir aí os aspectos dessa lei, né, anticorrupção, que também, de certa forma, ajuda a gerir aí riscos de possíveis desvios, condutas, entre outras coisas. Então, já deixo a vocês aí a chamada para esse próximo evento. Confirmo também que iremos disponibilizar essa apresentação na sua íntegra. A nossa área de marketing, na próxima semana, deve enviar a vocês, juntamente também com um link para que o áudio dessa apresentação estará disponível a vocês, tá? Obrigado, fiquem seguros e uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Um abraço.